Olá, meu amigo e amiga. Faltam agora apenas 5 dias para o início de um julgamento histórico aqui no nosso país, que o Portal do José acompanhará minuto a minuto junto com vocês. Trata-se do julgamento que certamente decretará por um bom tempo em prisões a ORCRIM comandada pela figura do senhor Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Isso está causando muitas movimentações para o campo racional da direita. A extrema-direita não tem racionalidade nenhuma, então eles continuam num transe. Mas a direita orgânica está tentando já alternativas para o ano de 2026 no plano eleitoral, porque eles consideram aquilo que é o fato. O Bolsonaro está inelegível e ficará na cadeia por um bom período. Quem está em transe ainda não está enxergando isso. Eles estão esperando uma providência divina e essa providência se chama Donald Trump. Mas está ruim, né? Agora, o pior para o clã Bolsonaro, que eles ainda não perceberam, é que, para além das condenações criminais, como nós sabemos, toda condenação criminal faz gerar também uma responsabilidade civil. Virão responsabilidades e punições pecuniárias que PIX nenhum dará jeito de tapar, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui mais algumas atualizações, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não é inscrito, que em primeiro lugar se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende, dê o seu joinha, mande seu comentário, são formas de você ajudar o nosso portal a ficar mais conhecido e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de corte. Lembrando que hoje também começou mais uma etapa da votação do IBEST. O nosso portal está concorrendo agora em 2 categorias. Então hoje surgiu mais uma e eu já votei aqui no nosso portal para, enfim, dar o início aos trabalhos, né? Vou colocar o link desses 2 votos, ou dessas 2 categorias, no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José. Tá legal, gente? Olha, isso não vale dinheiro, né? É apenas uma votação simbólica, né? Que prestigia os canais que têm o maior nível de engajamento. Portanto, eu tenho muito orgulho aqui já de ter vencido durante 2 anos consecutivos essa premiação, graças ao envolvimento de vocês, né? O prestígio que vocês dão aqui para o nosso portal, tá legal? Então vamos seguir em frente. Bom, começando aqui com o pânico pecuniário, o Dudu Bananinha parece que teve um alerta aceso, né? Ele publicou isso aqui recentemente. Vou deixar aqui um tempinho para ver se vocês conseguem congelar. A AGU quer cobrar da família Bolsonaro custo de escritório contratado nos Estados Unidos. Conta pode chegar a 3,5 milhões de dólares em 4 anos. Bom, o direito brasileiro, especificamente a Constituição, prevê uma coisa chamada ação de regresso. O que é uma ação de regresso? Toda vez que há um prejuízo causado pelo erário público, sempre que há uma responsabilidade de indenizar, se um terceiro dentro do Estado causa algum problema, algum prejuízo que tem conexão com o Estado pode e deve promover uma ação àquele que causou o prejuízo. Isso se chama ação de regresso. Primeiro, o Estado resolve o problema pecuniário, paga a indenização. Por exemplo, motorista de ambulância estava dirigindo bêbado e atropelou uma pessoa e causou uma série de danos. Bom, o que a Fazenda tem que fazer é indenizar as vítimas e depois entra com uma ação de regresso contra aquele que agiu ilicitamente. Então, é essa motivação que a Advocacia Geral da União utilizará para cobrar do clã Bolsonaro os prejuízos em relação a essa ação. Mas tem um adicional. O adicional é o seguinte, é que aquilo que fez o clã Bolsonaro está causando um prejuízo econômico para o Brasil muito grande. Não devemos esquecer que o governo está sendo obrigado a subsidiar uma série de atividades aqui no nosso país em milhões e milhões de reais. Eu acho que já ultrapassou alguns bilhões que o governo está desprendendo aí para poder fazer jus ao enfrentamento desse tarifaço promovido por essa ORCRIM. Então, muitas condenações pecuniárias irão recair sobre o clã. Ele escreveu: imagina se a AGU tivesse esse mesmo apetite para correr atrás dos bilhões roubados dos aposentados do INSS. Dudu, vou te informar, olha, o governo tem que fazer isso. Então, aliás, já está fazendo, você está mal informado. Mas aí não vai, pois o irmão do Lula está envolvido. O Brasil está te vendo, Bessias. Depois não venha dizer que ataque a democracia te chamar pelo nome. Enfim, Dudu, olha, vai tentando arrumar um dinheirinho aí, porque, olha, papai vai ficar enrolado, hein? Vocês também.
patrimônio, aquele patrimônio que se conectar aí será bloqueado. Logo, logo teremos aí bloqueio total de bens do Bolsonaro, né? E se ele tiver dando dinheiro para outras pessoas, né, como uma forma de tentar evadir, as outras pessoas também terão o bloqueio nas suas contas. Então, olha, aguardem que teremos coisas muito curiosas pela frente. Gente, o Deltan Dallagnol está também no desespero total, né? Ele publicou um vídeo com esse título aqui, ó, acho que dá para vocês pegarem aqui, né? Ele está revoltado porque surgiu uma informação que o ministro Moraes está pensando em mandar o Bolsonaro para Papuda. Só que a leitura deles é totalmente equivocada. O fato de mandar o Bolsonaro para Papuda é justamente para garantir uma maior integridade da criatura, né? Inclusive, né? Porque ele não é uma criatura muito querida em muitos ambientes. Então, se ele estiver num lugar mais bem guardado, e como ele já apresentou riscos de fuga, então é obrigação manter ele no lugar bem guardadinho mesmo, a não ser que ele ficasse o tempo todo com tornozeleira eletrônica e guarnições da polícia atrás dele para cima e para baixo, né? Então, enfim, a conveniência e a oportunidade, a racionalidade é que dirigirão ali os atos do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, enfim. Então não tem por que eles ficarem pulando para um lado e para o outro. E aí o Deltan, ele colocou mais uma criatura, né? Esse advogado aqui, o senhor Marcília, que no canal do Deltan, está dizendo, olha, é um absurdo terem vazado isso, o ministro Alexandre de Moraes, aquela lenga-lenga de sempre, reclamando que trata-se de um julgamento político. Todo mundo está vendo que é um julgamento político. Olha, senhor Marcília, pelo que o senhor fala, né, o julgamento contra Adolf Hitler também seria um julgamento político, né? O senhor está querendo negar o quê? Que não teve tentativa de golpe? Os fatos que nós vimos aqui no Brasil são frutos da nossa imaginação? Então, essa gente repete tanto isso que aí você vai encontrar um popular, vai encontrar com motorista de aplicativo, táxi, a sua empregada, enfim, um parente teu, vai dizer, esse julgamento é político. Você fala, amigo, olha só, todo julgamento tem um ambiente político. Porque o exercício da política é o exercício da ação humana. Você não tem como desenvolver alguma ação humana sem ter no seu íntimo algumas visões de mundo, algumas visões que você tem do que é certo, do que é errado, e o respeito que você deve ter ao processo legal quando você do meio jurídico. Então, sobre esse aspecto genérico, né, poderíamos dizer que todo julgamento tem um quê de político também. Porque mandar para a cadeia pessoas que praticaram crimes também é uma atitude política, mas a atitude política barra jurídica, né? Então, enfim, se a gente ficar chovendo molhado com conceitos já ultrapassados pra caramba, né? Bom, e aí vejam só o que está acontecendo. Ninguém da direita lembra mais dela, né? Mas o fato é o seguinte, a senhora Carla Zambelli está muito encalacrada, gente. Esperou o contato veio. Ela achou que jamais seria apanhada, que tem dupla cidadania, aquela coisa toda, né? E que estava dodó, e que não conseguiria ficar numa cadeia muito tempo. Bom, matéria de agorinha. Carla Zambelli, tribunal italiano vê grau máximo de risco de fuga e decide manter deputada presa. Deliberação é divulgada um dia depois da audiência da parlamentar na Corte de Apelação em Roma. Gente, está encalacrada, não vai ter jeito. Outra matéria aqui, as matérias dos principais veículos, todos abordando isso aí. Justiça italiana vê risco de fuga e mantém Zambelli presa em regime fechado, né? Então, mais complicada do que a situação da senhora Carla Zambelli está a situação do inelegível, porque a percepção que o Brasil está fazendo justiça está indo muito além do que a vã filosofia poderia imaginar. A revista dessa semana, do The Economist, a revista britânica, está colocando o julgamento de Bolsonaro como um exemplo de civilidade. Observando de perto, eles percebem que rituais processuais, legais, estão sendo respeitados aqui no Brasil no julgamento desse criminoso. The Economist retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é lição de democracia para os Estados Unidos. Edição desta semana da The Economist dá destaque ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fala em febre populista e diz que a América está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária. E aqui está a capinha da revista, né? Eles colocaram aqui a figura bem
bem sugestiva a capa, né? Ele aqui de moicano, que foi aquele cara que invadiu lá o Capitólio, com a carinha pintada de verde e amarela. Então, a corrosão da imagem da criatura tá irreversível, né? E isso justifica, legitima a condenação que certamente nós veremos ser aplicada contra ele e toda a sua crime. Bom, como eu disse para vocês, logo, logo nós teremos uma pacificação aqui no Brasil. A própria direita não vai mais se incomodar com o Bolsonaro, eles vão pragmaticamente tentar soluções e se estruturarem para as eleições de 2026. Afinal de contas, eles representam a realidade econômica de muitos grupos econômicos influentes. E eles não vão querer perder poder ou influência nas câmaras, no Senado e na Câmara, por conta de devaneios de extremistas irresponsáveis que estão em trânsito. Então eles já estão se organizando e Bolsonaro, de fato, vai para o lixo da história. Aliás, ele está numa sinuca de bico muito grande, porque o Tarcísio de Freitas, se sair candidato, e num desastre total, né, que a gente não tem, enfim, a gente só pode imaginar, enfim, no campo da ficção, que ele viesse a ganhar as eleições, o Bolsonaro ficaria, de fato, sepultado para sempre. Por outro lado, ganhando o Lula, que certamente será o candidato à reeleição, eles ficam numa condição ainda mais subalterna também, uma condição de mais esvaziamento, de mais amasso. Portanto, eles estão agora numa sinuca de bico total. Evidentemente, nós vamos fazer de tudo para que o presidente Lula, né, consiga ganhar as eleições, aí, porque certamente ele será o candidato. Não há outra possibilidade no campo progressista. Por mais que as pessoas queiram romantizar, no campo pragmático, no campo progressista, não existe alternativa. Então, olha, gente, vamos focar e vamos já começar a pensar como é que a gente ajuda a elevar cada vez mais essa muralha de contenção contra essa extrema-direita, né? E, para finalizar, uma notícia aqui que a gente já deveria estar debatendo, né, que é essa aqui do Jornal o Globo, né, que está aqui em maior destaque. Acho que deu para pegar aqui, né? Economia perde fôlego, emprego cresce menos, inadimplência sobe. Gente, o que isso significa? Significa que a gente tem que colocar em debate novamente a taxa de juros que está sendo praticada aqui no Brasil, de 15%. Gente, o Brasil está sendo sabotado com esse tipo de taxa de juros. E é necessário que a gente coloque isso em debate também. Bom, lembrando que amanhã, então, às 10 horas da manhã, sexta-feira, eu vou fazer uma live aqui com uma pessoa muito interessante, o deputado Ivan Valente, que tem muita história, está dentro do Congresso Nacional e tem muitas informações de todos os processos políticos aqui no nosso país que conduziram tudo que está acontecendo agora com a figura do inelegível, e pode fazer uma leitura também, pode nos ajudar a entender o que vai acontecer no futuro, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, não esqueça de voltar lá no IBEST, tá bom? Um grande abraço, tchau!